Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan decidiu não revelar a Mário Sérgio que conhecia César de outros tempos. Achou mais prudente guardar para si essa informação, evitando que qualquer detalhe do passado pudesse gerar constrangimentos ou suspeitas. Mário Sérgio não percebeu a omissão, ocupado demais com as novidades de seu novo cargo. Enquanto isso, Bartolomeu, percebendo a inquietação de Ivan e seu ar de frustração, tentou aconselhá-lo de forma direta e firme. Pediu que o amigo concentrasse suas energias no trabalho e na viagem que estava prestes a realizar, deixando de lado ressentimentos e mágoas que poderiam minar suas forças. Apesar das palavras do amigo, Ivan não conseguia conter a revolta que sentia. Ao reencontrar Raquel, despejou nela toda sua indignação. Disse que ela ainda haveria de se arrepender profundamente por cada acusação injusta que lhe havia lançado, deixando-a visivelmente abalada. Raquel tentou argumentar, mas Ivan foi categórico e afirmou que, um dia, a verdade viria à tona e ela entenderia o erro que cometeu ao desconfiar dele. Em outra frente, Cecília mostrou-se solidária a Celina, que se via cada vez mais presa à dependência financeira de Odete. Sensível à situação, Cecília se ofereceu para ajudar a amiga a conquistar autonomia, mostrando caminhos para se libertar do jugo da sogra poderosa e controladora. Celina ficou emocionada com o gesto, ainda sem saber como dar o primeiro passo, mas grata por perceber que não estava sozinha. Enquanto isso, Tiago sentiu que era hora de abrir o jogo com Fernanda. Disse que precisava ter uma conversa séria com André, revelando que não poderia mais adiar certos esclarecimentos. Fernanda demonstrou preocupação, mas entendeu que Tiago precisava ser transparente, ainda que o resultado da conversa pudesse gerar abalos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. No universo corporativo, Marco Aurélio agiu rápido e decidiu contratar Mário Sérgio como novo diretor da TCA, reforçando ainda mais o seu domínio sobre a empresa. Mário Sérgio, entusiasmado com a oportunidade, nem imaginava todas as artimanhas e interesses ocultos por trás daquela oferta. Ivan, por sua vez, começou a perceber o estado emocional fragilizado de Freitas e, buscando uma brecha, o convidou para sair e conversar melhor. Foi nesse encontro que Ivan descobriu um detalhe crucial. Marco Aurélio havia conseguido recuperar a mala com US$ 1 milhão, aquela mesma quantia que havia causado tanto tumulto e desconfiança. Freitas, abatido, acabou deixando escapar a informação sem perceber o quanto ela poderia ser valiosa para Ivan. Sem perder tempo, Ivan voltou a procurar Raquel para lançar a bomba. Contou sem rodeios que Maria de Fátima tinha pegado os dólares e devolvido tudo para Marco Aurélio. Raquel ficou em choque, incapaz de processar imediatamente aquela revelação, percebendo que todas as peças daquele quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de maneira dolorosa. Ivan, firme, completou que sempre confiou na própria inocência e que mais cedo ou mais tarde todos teriam de reconhecer isso. Raquel vinha de uma longa jornada de lutas, desafios e superações. Desde que decidiu recomeçar a vida, depois de tantas decepções, ela se dedicou integralmente ao trabalho e à reconstrução de sua dignidade, sem tempo para cuidar de si mesma. Mas tudo começaria a mudar quando surgiu a oportunidade de comprar a Paladar, a tradicional empresa de catering que pertencia a Laudelino. Esse passo seria muito maior do que um simples investimento. Representaria para Raquel a chance de realizar um sonho e provar a todos a sua força e competência. A compra da Paladar só se tornaria possível graças à ajuda inesperada de Celina. Desejando romper de vez a dependência financeira de Odete, sua irmã controladora, Celina buscou uma forma de participar do negócio sem levantar suspeitas. Procurou Raquel e também Poliana, propondo uma sociedade. Celina se comprometeu a cobrir a parte restante do valor necessário para comprar a empresa, desde que seu nome não aparecesse no contrato. Temia que Odete descobrisse sua iniciativa e fizesse de tudo para boicotá-la. Raquel, compreendendo as razões de Celina, aceitou o acordo. Afinal, todas sabiam o quanto Odete era capaz de interferir nos planos alheios quando percebia que poderia perder o controle. O entusiasmo de Raquel com a aquisição da Paladar não a impediu de sentir-se exausta. Nos últimos tempos, ela havia trabalhado duro, não apenas como empresária, mas também pondo a mão na massa. Pintou paredes, carregou materiais, ajeitou móveis, supervisionou cada detalhe da reforma do novo espaço.
Em muitos momentos parecia uma pedreira, uma pintora, uma marceneira, e isso refletiu em sua aparência, já que não tinha sobrado tempo para cuidar de si mesma. Foi nesse contexto que Consuelo, amiga leal e conselheira de longa data, resolveu intervir. Em uma conversa franca, ela disse a Raquel que era hora de pensar também em seu próprio bem-estar. Incentivou a amiga a tirar um tempo para si, cuidar da beleza, renovar a autoestima. Consuelo acreditava que Raquel merecia celebrar a nova fase da vida com um visual à altura de seu sucesso. Relutante no início, Raquel acabou concordando. Afinal, sentia que precisava se reencontrar no espelho depois de tantas batalhas. Determinada, Raquel marcou horário em um salão de beleza renomado e, pela primeira vez em muito tempo, deixou-se mimar. Fez as unhas, arrumou o cabelo, retocou a maquiagem e até investiu em roupas novas, elegantes e modernas que ressaltavam seu porte firme e confiante. Quando se olhou no espelho, mal acreditou na transformação. Estava radiante, com ares de executiva poderosa, bem diferente da mulher cansada e sobrecarregada que fora nos últimos meses. Pouco tempo depois, já pronta, Raquel foi até a Paladar para os preparativos da reinauguração oficial. Ao chegar, causou um verdadeiro impacto. Funcionários, amigos e sócios ficaram boquiabertos ao vê-la. Seu porte elegante, seu cabelo impecável, o sorriso renovado e confiante deixaram todos impressionados. Foi impossível não notar o quanto ela estava deslumbrante, exalando uma energia de vitória e renovação. Assim que entrou, alguns funcionários se aproximaram para cumprimentá-la, ainda admirados. "E aqui que ia Paladar?" brincou Raquel, sorrindo divertida diante dos olhares de espanto. Gilda foi a primeira a comentar sem conter o entusiasmo. "Raquel, como você tá linda!" Pascoal também não poupou elogios. "Tá parecendo uma artista." Poliana, sempre bem-humorada, completou a piada. "Parece mesmo, e é minha sócia, tá?" disse, orgulhosa da parceira de negócios. Rindo, Raquel explicou que havia chegado o momento de cuidar de si mesma, depois de tanto esforço físico e mental. "Eu precisava dar uma arrumadinha", comentou, ainda modesta. Pascoal não deixou passar batido. "Arrumadinha? Tá de sacanagem com a gente? Você tá uma executiva", declarou, reforçando o quanto a mudança havia sido marcante. A transformação de Raquel não era apenas estética. Ela carregava no olhar a força de quem sobreviveu a duras provações e se reergueu com coragem. A mudança de visual simbolizava muito mais do que vaidade. Era a expressão de uma nova fase, mais confiante e pronta para assumir desafios ainda maiores. Nos dias seguintes, Raquel coordenou pessoalmente os ajustes finais da reinauguração. Organizou cardápios, treinou a equipe, revisou contratos e não deixou nenhum detalhe passar despercebido. Sua postura segura, somada ao novo visual, inspirava confiança em todos ao redor. A equipe, motivada, trabalhou unida para entregar o melhor evento que a Paladar já havia feito. Celina, mesmo sem aparecer oficialmente como sócia, fez questão de acompanhar tudo de perto, ajudando discretamente e vibrando ao ver Raquel se destacar. Sentia-se orgulhosa por ter contribuído para que a amiga conquistasse aquela vitória. Consuelo também esteve presente, não poupando palavras de incentivo e reconhecimento. Chegado o grande dia da reinauguração, Raquel recebeu convidados, fornecedores e parceiros da Paladar com a postura de uma verdadeira empresária de sucesso. Seu visual sofisticado, aliado ao carisma e competência, fez dela o centro das atenções. Todos comentavam como a transformação a havia deixado ainda mais poderosa, praticamente irreconhecível em comparação à mulher batalhadora e exausta que havia chegado ali meses antes. Para Raquel, era um momento de celebração, mas também de recomeço. Ela sabia que novos desafios viriam e que precisaria manter-se firme e atenta, mas agora sentia-se preparada. Aquela imagem renovada não era apenas para impressionar os outros. Era uma forma de olhar para si mesma e reconhecer sua própria força. De fato, Raquel estava pronta para tudo. Seu passado difícil não a envergonhava. Ao contrário, a fortalecia. E a Paladar, sob sua liderança, se transformaria em uma referência, não apenas pela qualidade do serviço, mas também por ser símbolo de superação, garra e coragem de uma mulher que não se deixou abater pelas quedas da vida. No fundo, Raquel sabia que aquela executiva que surgira diante do espelho não era fruto apenas de maquiagem e cabelo bem feito. Era resultado de todas as dores, lutas e vitórias que a tornaram capaz de recomeçar, sempre de cabeça erguida.
E dessa vez com a confiança de quem aprendeu a não depender de ninguém para ser feliz. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel se vê em uma situação delicada e não consegue disfarçar o constrangimento ao precisar mentir para Afonso sobre Rubinho. Ainda que não queira enganá-lo, sente-se pressionada pelas circunstâncias e teme causar ainda mais problemas, caso revele toda a verdade. Seu coração aperta, pois percebe que está traindo a confiança de alguém que não merece ser enganado, mas ao mesmo tempo se vê sem saída. Enquanto isso, Odete, sempre disposta a manipular o destino da filha para que tudo saia de acordo com seus interesses, resolve dar atenção especial a Maria de Fátima. Ao perceber que a moça anda insegura e até um pouco frustrada com a forma como a família a trata, Odete faz questão de elogiar a filha e incentivá-la, dizendo que ela deve se sentir valorizada e reconhecida, principalmente agora que está prestes a se casar com Afonso, um homem de boa posição e futuro promissor. Por trás desse incentivo, porém, há segundas intenções. Odete sabe muito bem que Maria de Fátima pode se tornar uma peça importante nos seus planos de poder e status, e para isso precisa mantê-la confiante e obediente. Mas os problemas não param por aí. César, cada vez mais perigoso e ardiloso, decide pressionar Maria de Fátima. Ele a ameaça sem o menor pudor, deixando claro que está disposto a contar toda a verdade para Afonso sobre a parceria nada honesta que mantém com ela, caso não seja atendido em seus desejos. Maria de Fátima entra em pânico diante da possibilidade de ver seu futuro ruir antes mesmo de subir ao altar. Desesperada, ela procura Marco Aurélio e implora que ele dê um jeito de afastar César de sua vida, sugerindo que o transfira para a filial da TCA em Paris. Acredita que, estando longe, ele não poderá interferir em seus planos de garantir um casamento confortável e seguro com Afonso. Marco Aurélio, sempre pragmático, avalia a situação e vê vantagem em atender ao pedido de Maria de Fátima, pois assim elimina uma ameaça potencial ao equilíbrio dos negócios e ainda evita possíveis escândalos. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Ao mesmo tempo, Odete não perde a chance de reafirmar sua postura controladora. Ela deixa claro para Maria de Fátima que o casamento com Afonso só acontecerá mediante um acordo pré-nupcial muito bem estruturado. Quer garantir que a fortuna da família fique protegida de qualquer golpe ou interesse oculto, inclusive vindo da própria Maria de Fátima, que Odete conhece bem o suficiente para não confiar completamente. Enquanto as tramas familiares se complicam, Marco Aurélio comunica a Ivan a lista de funcionários que irão com ele para a operação da TCA em Paris. Entre os nomes selecionados está justamente César Ribeiro, confirmando que o plano de afastá-lo do caminho de Maria de Fátima será colocado em prática rapidamente. Ivan, surpreso com alguns nomes, questiona Marco Aurélio, mas não obtém respostas claras sobre os reais motivos por trás da mudança de destino de César. A tensão cresce, pois todos parecem esconder algo e ninguém confia plenamente em ninguém. Raquel segue atormentada pela mentira que contou a Afonso, Odete trama silenciosamente para garantir a segurança do patrimônio, Maria de Fátima se esforça para livrar-se de César e proteger seu futuro ao lado de Afonso. E César, por sua vez, promete não desistir facilmente de seus próprios interesses. Nesse emaranhado de segredos, chantagens e ambições, cada movimento pode desencadear consequências irreversíveis. E os próximos capítulos prometem ainda mais reviravoltas e emoções intensas. O relacionamento de Renato e Solange estava por um fio há algum tempo, mas finalmente chegará ao fim de maneira inevitável. O publicitário, que vinha tentando manter a relação de pé, não conseguirá mais ignorar o que estava bem diante dos seus olhos. Solange, apesar de todos os esforços para parecer comprometida, ainda nutre sentimentos por Afonso, seu antigo amor. Para Renato, essa situação se tornará insustentável e ele decidirá colocar um ponto final no namoro. Antes de chegar a essa dura decisão, Renato terá sido muito paciente com Solange. Ele tolerou por bastante tempo as crises de ciúmes dela em relação a Afonso e até mesmo a Maria de Fátima, que, por sua vez, nunca perdeu a chance de cutucar Solange em qualquer oportunidade. Em um dos episódios mais tensos que marcaram a decadência desse relacionamento, Solange protagonizou uma confusão daquelas durante a festa de casamento de Afonso e Maria de Fátima.
Fora de si, tomada pela raiva e pelos ciúmes, a ruiva acabou agredindo Fátima diante de todos os convidados, gerando um escândalo que ninguém pôde ignorar. O clima ficou tão pesado que Solange precisou ser retirada do local, a contragosto, depois de ter causado a maior cena. O constrangimento tomou conta do ambiente, e Renato sentiu o chão se abrir ao perceber que não conseguiria controlar a impulsividade da namorada. Apesar do enorme mal-estar e das críticas de quem presenciou a briga, Renato ainda tentou seguir em frente com Solange, acreditando que talvez ela conseguisse se recompor e amadurecer emocionalmente depois do vexame. Porém, as atitudes dela não melhoraram. Pelo contrário, em outro momento, Solange voltou a se descontrolar ao cruzar o caminho de Maria de Fátima dentro da Tomorrow, a agência onde Renato trabalhava e que havia sido contratada para cuidar da imagem da influenciadora nas redes sociais. Desde que Maria de Fátima se tornara cliente de Renato, a convivência entre as duas havia ficado insuportável. Sempre que se encontravam, Solange não perdia a oportunidade de disparar indiretas e alfinetadas contra a rival, tornando o ambiente profissional completamente tóxico. Renato, preocupado, tentou intervir algumas vezes, pedindo a Solange que contivesse suas reações e fosse mais madura, principalmente por se tratar do ambiente de trabalho e por envolver um cliente importante. Mas era como falar com as paredes. Solange se mostrava incapaz de controlar sua impulsividade e continuava agindo por ciúme, sempre prestes a explodir quando via Maria de Fátima se aproximar de Afonso ou mesmo de Renato. Essa sequência de situações constrangedoras acabou desgastando de vez a relação do casal. Renato, um homem calmo e racional, começou a perceber que estava vivendo uma história que não era sua. Carregava, na verdade, as dores e inseguranças que pertenciam ao passado de Solange. Sentia-se cada vez mais sufocado e frustrado, pois via que ela não conseguia deixá-lo ocupar um lugar inteiro no seu coração. Por mais que tentasse, Solange permanecia presa ao que havia sentido por Afonso. E qualquer mínima aproximação do rapaz reacendia nela um turbilhão de emoções que a tornava incontrolável. Renato não era cego e, com o passar do tempo, deixou de ignorar os sinais. Notou que Solange sempre se interessava em saber notícias de Afonso, que ficava nervosa quando o via ao lado de Maria de Fátima, e que qualquer contato entre eles a desequilibrava. Esse incômodo, que no início parecia apenas um detalhe, foi se transformando numa ferida aberta. Ele não suportava mais conviver com as demonstrações de ciúmes, a insegurança e a desconfiança que vinham junto. Cansado de sofrer em silêncio e percebendo que não havia saída para aquela relação conturbada, Renato resolveu ser honesto com Solange e expor seus sentimentos. Queria, acima de tudo, libertar a si mesmo de uma situação que já não lhe trazia paz e também dar à ruiva a oportunidade de se reencontrar sem depender de uma relação que apenas a fazia sofrer ainda mais. Numa conversa séria e definitiva, Renato abriu o coração. Olha, Solange, eu tentei não passar esse recibo de todas as formas, mas tá impossível. Eu acho que você ainda gosta do Afonso e fingir que eu não tô vendo isso não está me fazendo bem. É melhor a gente terminar, disse ele firme, mas com um traço de tristeza na voz. Solange, impactada, tentou argumentar, dizendo que estava apenas confusa e que poderia mudar. Mas Renato já não acreditava nisso. Ele conhecia a intensidade dos sentimentos dela por Afonso, e por mais que tentasse, não podia competir com algo tão forte. Você não precisa me convencer do contrário, continuou Renato, tentando ser o mais gentil possível. Eu sei que você é uma mulher incrível, mas ainda tem um sentimento muito grande preso no passado. E eu não posso viver assim, Solange. Eu mereço ser prioridade na vida de quem está ao meu lado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, visivelmente abalada. Sabia no fundo que Renato tinha razão. Seus sentimentos por Afonso ainda eram confusos, e por mais que tentasse negá-los, acabava sempre reagindo de forma explosiva quando se via diante dele e de Maria de Fátima. O fim do namoro, apesar de doloroso, trouxe a Renato a sensação de alívio. Ele deixou claro que torcia para que Solange encontrasse seu caminho e resolvesse suas pendências emocionais, mas que não poderia mais ser espectador de um triângulo amoroso, no qual nunca se sentiu verdadeiramente parte. Solange, arrasada, chorou ao perceber que havia perdido alguém que realmente a respeitava e a tratava bem. Mas, ao mesmo tempo,
entendeu que precisava olhar para dentro de si e encarar seus sentimentos por Afonso de uma vez por todas. Só assim poderia recomeçar sem machucar quem não tinha nada a ver com seu passado mal resolvido. Renato, por sua vez, seguiu com a consciência tranquila. Apesar da dor de encerrar a relação, sentiu que tinha feito o certo ao não insistir em algo fadado ao fracasso. Ele se dedicaria ainda mais ao trabalho na Tomorrow e manteria o profissionalismo, inclusive ao atender Maria de Fátima, sem misturar os problemas pessoais com suas responsabilidades. Assim se encerra um capítulo conturbado da vida de Solange, deixando em aberto se ela conseguirá, no futuro, superar de vez Afonso e se permitir viver um novo amor. Sem feridas, sem ciúmes e sem mentiras. César não esconde sua irritação ao descobrir que Maria de Fátima rejeitou a proposta feita por Afonso. Para ele, era uma grande oportunidade que não poderia ter sido desperdiçada, e faz questão de repreendê-la de forma severa, deixando claro que não aceita tamanho desatino. Maria de Fátima, por sua vez, tenta justificar sua decisão, mas César continua firme na crítica, acusando-a de agir de forma impulsiva e pouco inteligente. Enquanto isso, Odete, sempre calculista, conversa com Afonso e tenta esclarecer o motivo da recusa de Maria de Fátima. Segundo ela, a jovem não está interessada apenas em um simples convite de noivado, mas espera por um pedido de casamento completo, que envolva promessas claras de futuro, alianças e status. Afonso fica surpreso com essa revelação e começa a refletir sobre como poderia agir para satisfazer as expectativas de Maria de Fátima. Para a surpresa da própria Maria de Fátima, Afonso decide atender ao conselho de Odete e resolve pedi-la em casamento de forma oficial. O pedido a deixa incrédula, sem conseguir acreditar que seu plano deu tão certo e tão rápido. Mesmo fingindo certa timidez, ela comemora internamente, satisfeita por estar tão próxima de alcançar seus objetivos. Em outro núcleo da história, Poliana revela a Pascoal que Gilda, ao que tudo indica, está interessada nele. Pascoal se mostra envergonhado, mas também animado com a possibilidade de conquistar o coração de Gilda, alimentando novas esperanças para sua vida amorosa. Enquanto isso, Maria de Fátima, cada vez mais empenhada em manter as aparências, sugere a Raquel que organize um jantar especial para apresentar a família a Afonso de maneira oficial. Raquel, mesmo desconfortável com as mentiras da filha, acaba cedendo ao pedido e se dispõe a preparar o encontro, sem imaginar as complicações que podem surgir dessa encenação. Na mesma época, Ivan, decidido a acompanhar Heleninha em uma temporada em Roma, oferece sua casa para Luciano ficar hospedado durante sua ausência. Esse gesto generoso facilita a vida do amigo, que aceita a proposta com gratidão, prometendo cuidar bem do espaço enquanto Ivan estiver viajando. Raquel, por sua vez, se vê obrigada a sustentar todas as mentiras que Maria de Fátima contou a Afonso sobre a família, tentando manter o teatro armado pela filha para não estragar os planos de ascensão social que ela arquitetou. Mesmo contrariada, Raquel engole o orgulho e colabora com a farsa, ainda que sofra por dentro. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Em meio a tudo isso, Afonso acaba se deparando com uma foto tirada durante o evento em Paraty, onde Raquel aparece ao lado de Rubinho. A imagem o deixa intrigado e levanta dúvidas sobre o verdadeiro passado de Raquel e suas relações. Esse detalhe aparentemente simples pode colocar em risco toda a encenação criada por Maria de Fátima e comprometer o futuro de seu casamento dos sonhos. César protagonizará um plano ousado e perigoso ao lado de Olavo, ao roubar a mansão de Celina a mando de Maria de Fátima. A trama se complica ainda mais quando César, pressionado por falta de dinheiro para investir em um novo negócio, recorre à ajuda de Fátima na esperança de conseguir algum recurso imediato. No entanto, a jovem, sempre ambiciosa e sem escrúpulos, se recusa a bancar o projeto do namorado, mas rapidamente articula um plano arriscado para levantar a quantia necessária. Determinada a enriquecer a qualquer custo, Maria de Fátima sugere algo chocante: que César e Olavo roubem um quadro valioso de Heleninha. A princípio, César reage com espanto, sem acreditar que a filha de Raquel pudesse propor tamanha loucura. Roubar um quadro? Você tá brincando comigo, Fátima? Questiona ele, surpreso com a ousadia da moça. Fátima, no entanto, não recua e trata de explicar sua ideia com frieza calculada.
Escuta, César. Um quadro da Heleninha vale pelo menos uns 70, 80 mil reais. E tem aquele lá, com a moldura quebrada, que ela não conseguiu vender. Esse aí ainda tá na casa da Celina. Eu já sei qual é a transportadora que vai buscar a obra e até o nome da empresa. Vocês só precisam chegar antes deles, orienta, mostrando que já tinha tudo planejado. Movidos pela ganância e sem coragem de contrariar Fátima, César e Olavo acabam topando participar do crime. Na mente deles, seria uma operação rápida e sem riscos, ainda mais se disfarçassem bem. Para passar despercebidos, decidem se caracterizar como funcionários da transportadora oficial. Uniformes impecáveis, macacões, bonés e até acessórios falsos, como tatuagens e óculos escuros, para reforçar a caracterização. O roteiro original da autora Manuela Dias chegou a sugerir o uso de perucas para completar o disfarce e dificultar futuras identificações. No dia seguinte, a dupla chega à mansão de Celina antes mesmo do horário previsto para a coleta verdadeira. Eles são revistados pelos seguranças da casa, mas como estavam com toda a documentação falsa em mãos e trajavam o uniforme certo, não despertaram maiores suspeitas. César se manteve firme ao volante enquanto Olavo assumiu a função de entrar na casa e buscar o quadro. No interior da mansão, Heleninha chegou a estranhar a presença dos supostos funcionários tão cedo. Vieram mais cedo do que o combinado, questionou, ainda desconfiada. Olavo, rápido no improviso, respondeu sem hesitar. Acho que cancelaram uma das coletas que era antes da senhora. Então passamos logo aqui. A mentira convenceu Heleninha, que não desconfiou de nada e permitiu que Olavo retirasse o quadro. Em poucos minutos o roubo foi concretizado. Olavo carregou o quadro até a van, enquanto César aguardava, pronto para arrancar com o veículo. Assim que colocaram a obra no compartimento de carga, os dois saíram em disparada, sem olhar para trás. A tranquilidade reinou na mansão de Celina, até que, algum tempo depois, os verdadeiros funcionários da transportadora chegaram para fazer a coleta oficial. Nesse momento, Eugênio, mordomo de confiança da família, se aproximou dos novos funcionários e confirmou o nome da empresa. Ao perceber a divergência de horários, não demorou a fazer uma ligação para a transportadora. Eu acabei de falar com o gerente de logística lá da empresa e... aquele carro que veio aqui mais cedo não era deles, informou Eugênio, já bastante apreensivo. Heleninha arregalou os olhos, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas como assim, Eugênio? Questionou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O mordomo, sério, não deixou dúvidas. Seu quadro foi roubado, dona Heleninha. O choque foi imediato. Heleninha ficou paralisada, sem saber como reagir. O quadro roubado, embora tivesse a moldura quebrada, representava não apenas valor financeiro, mas também memórias e emoções importantes. Sua decepção se misturava ao medo, pois ficou claro que alguém próximo tinha informações privilegiadas sobre a obra e os horários de coleta. Enquanto isso, César e Olavo, eufóricos com o sucesso do golpe, dirigiam para longe da mansão, já calculando quanto poderiam conseguir pela venda do quadro. Mesmo aliviados por terem escapado sem serem descobertos, não deixavam de sentir certa tensão, cientes de que um passo em falso poderia colocar tudo a perder. Para Maria de Fátima, a notícia de que o plano havia funcionado foi motivo de comemoração. Ela mal conseguia conter o sorriso ao imaginar o dinheiro entrando em breve e a chance de investir nos projetos ambiciosos que tanto sonhava. Para ela, a moral e a honestidade sempre estiveram em segundo plano quando se tratava de conquistar riqueza e prestígio. Esse roubo se tornará um ponto de virada na trama, pois a partir dele várias pistas surgirão para complicar a vida de Fátima, César e Olavo. Heleninha, decidida a não deixar barato, vai iniciar uma investigação para descobrir quem foi capaz de enganá-la de forma tão cruel. E à medida que as peças vão se encaixando, novos segredos virão à tona, ameaçando desmascarar a jovem Fátima e seu círculo de cúmplices. Em Vale Tudo, a ganância se transforma cada vez mais em um veneno, contaminando todas as relações e levando os personagens a cruzarem limites perigosos. E esse roubo do quadro de Heleninha será apenas o começo de uma sequência de traições, mentiras e revelações capazes de abalar até as famílias mais tradicionais. Raquel conquista uma grande vitória ao ganhar o concurso e recebe um prêmio milionário no valor de R$1 milhão. Um feito que enche de orgulho todos ao seu redor e representa a realização de muito esforço e perseverança.
Enquanto isso, Afonso, procurando aproximar-se ainda mais de Maria de Fátima, a convida para passar alguns dias em sua casa, gesto que acaba despertando a atenção de todos. Aproveitando a influência que passou a exercer sobre Marco Aurélio, Maria de Fátima faz questão de exigir que ele cancele a demissão de César, mostrando novamente sua habilidade de manipular situações em benefício próprio. Na casa de Marco Aurélio, porém, Leila não esconde sua insatisfação com a presença de Maria de Fátima. A convivência entre as duas se torna carregada de tensões, pois Leila não tolera as atitudes controladoras da jovem, nem sua proximidade com Marco Aurélio e Afonso. Em outro núcleo da história, Renato comunica a Bartolomeu que o cliente deseja que ele, como jornalista experiente, assuma a campanha de divulgação da sua marca. Bartolomeu se surpreende, mas se sente lisonjeado com o reconhecimento de seu talento profissional. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal. Assim, você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Já Heleninha recebe a notícia de que poderá realizar uma exposição de seus trabalhos em Roma, o que a deixa profundamente entusiasmada. O projeto se torna ainda mais atraente ao saber que Ivan seria nomeado diretor da nova unidade da TCA na cidade italiana, e a acompanharia nessa viagem, reacendendo esperanças de retomar a relação entre eles, e também dando novo sentido à sua carreira artística. Raquel, motivada pelo prêmio recém-conquistado e decidida a transformar seu destino, confidencia a Laudelino seu plano de reunir recursos suficientes para adquirir a Paladar. Ela acredita que, ao controlar o restaurante, poderá garantir seu futuro e consolidar sua independência financeira. Laudelino, por sua vez, tem suas próprias razões para comemorar, pois toma coragem e pede Aldeide em casamento, deixando-a emocionada com a proposta inesperada. Isso, André, surpreende Fernanda em uma situação comprometedora, ao flagrá-la junto de Tiago, provocando um abalo nas relações e trazendo à tona segredos que poderiam ser mantidos em silêncio. Por fim, Maria de Fátima, sempre disposta a alfinetar Raquel e deixá-la insegura, faz questão de anunciar que Ivan pode vir a se casar com Heleninha, plantando a dúvida no coração da mãe e tentando abalar suas esperanças. Com isso, as tensões se intensificam e novos desdobramentos se aproximam, deixando todos à flor da pele diante das escolhas que precisarão fazer. César não suportava mais viver refém das armações de Maria de Fátima. Depois de ser usado, humilhado e jogado contra todos, ele se revoltou e decidiu abrir o jogo. Descontrolado, jogou a verdade na cara de todos. Vocês não entendem. Ela enganou todo mundo. Foi tudo um plano dela. A revelação caiu como uma bomba. Fátima tentou manter a pose de vítima, mas César não aguentava mais carregar sozinho aquela mentira. A situação havia saído do controle de tal forma que ele resolveu entregar tudo, até na frente da polícia se fosse necessário. A confusão começou quando Raquel, desesperada, viu César parado dentro de um carro perto de sua filha e se indignou. Gritando, chamou a atenção de quem passava na rua. "Alguém me ajuda! Esse homem está perseguindo minha filha!" esbravejou. Rapidamente se formou uma multidão em volta do carro, bloqueando qualquer fuga de César. Ele, acuado, não conseguia nem respirar. Raquel, cada vez mais furiosa, gritou: "Eu quero mesmo é escândalo. Quero um boletim de ocorrência, provando que esse sem vergonha tá seguindo minha filha." A polícia chegou e todos foram parar na delegacia. Lá, Maria de Fátima fez um teatro perfeito, inventando que César a perseguia havia semanas, conseguindo até uma medida protetiva contra ele. César saiu de lá humilhado e furioso, percebendo que ela não tinha limites. Fátima, por sua vez, enviou a medida protetiva para Afonso, garantindo seu papel de mocinha perseguida e mantendo o noivo do seu lado. Dias depois, a vilã procurou César, tentando convencê-lo a se acalmar, mas ele não quis saber de conversa. "Vá embora, Fátima! Não quero olhar na sua cara!" Ela tentou justificar. "Quando pedi para você me seguir, era só para minha mãe ver. Você que se enfiou no carro e estragou tudo." César explodiu. "Você é louca! Eu não quero mais nada com você. Acabou. Some da minha vida." Temendo perder o controle, Fátima correu até Marco Aurélio para se livrar de vez do ex-amante. "O César não tá mais sendo útil", sussurrou venenosa. "Melhor dispensar logo."
Marco Aurélio entendeu o recado e mandou Freitas demitir César no dia seguinte. Ao receber a notícia, César ficou transtornado e foi tirar satisfação com Fátima. "Você vai pagar caro", prometeu. Ela debochou, mas ficou assustada ao notar a fúria dele. Enquanto isso, Afonso contou à noiva que assumiria a TCA em Paris e queria levá-la junto. Ela viu ali a chance de ouro, mas não deixou de garantir. "Eu só vou se estiver casada." Afonso, apaixonado, topou na hora. "Então a gente casa, Fátima, mas quero conhecer sua mãe primeiro." Fátima correu até Raquel fingindo ser a filha perfeita. "O Afonso quer te conhecer. Vai me pedir em casamento." Raquel ficou assustada, mas concordou em preparar o almoço. Durante o encontro, Afonso perguntou inocentemente: "Dona Raquel, a Fátima disse que a senhora teve uma casa linda em Foz. Por que vendeu?" Raquel galou. "Foi isso que ela contou", respondeu surpresa. Fátima se desesperou e tentou mudar de assunto. "Mãe, conta aquela história engraçada da vizinha." Raquel desconversou, mas percebeu que a filha estava escondendo algo sério. Mesmo assim, Afonso fez o pedido de casamento e recebeu a bênção dela. O casamento foi marcado às pressas. A cidade inteira comentou, e César, decidido a se vingar, conseguiu um convite escondido. "Ela vai ver só. Esse casamento vai ser o fim dela", prometeu. No grande dia, a igreja lotada esperava a noiva. Fátima entrou radiante, enquanto César se esgueirava por entre os convidados. Afonso chorou ao vê-la no altar, encantado. "Nada vai nos separar", sussurrou Fátima. Após a cerimônia, seguiram para a festa, e Afonso não escondia a empolgação pela noite de núpcias. Fátima aproveitou um momento sozinha e ligou para César, tentando despistá-lo. "Eu sei que prometi te ver, mas não consegui." A ligação caiu, e César, furioso, invadiu o quarto do casal. "O que você tá fazendo aqui?" gritou ela, apavorada. "Você me prometeu uma visita, e eu vim cobrar." Afonso entrou no quarto e flagrou os dois. "O que significa isso?" Fátima chorou, fingindo desespero. "Ele invadiu Afonso!" César tentou explicar, mas Afonso não quis ouvir e partiu para cima dele. César conseguiu fugir, enquanto Fátima implorava. "Ele já foi, meu amor. Não deixa isso acabar com a gente." Afonso, desconfiado, descobriu depois que fora a própria Fátima quem havia permitido a entrada de César na festa. "Ela mentiu para mim o tempo todo", murmurou arrasado. Fátima, tremendo, entendeu que o castelo de mentiras estava ruindo. Enquanto Afonso pensava até em anular o casamento, César, do lado de fora, prometia voltar para derrubar a farsa da vilã de uma vez por todas. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Celina não esconde mais seu desprezo por Odete. Em um embate tenso entre as duas, ela deixa claro o que sente, afirmando com frieza que Heleninha não merecia ter uma mãe como Odete Reutemann. As palavras cortam o silêncio como uma lâmina, chocando Afonso e a própria Heleninha, que testemunham o momento. A decepção é visível no olhar dos dois, que ficam profundamente abalados com a dureza de Celina. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Maria de Fátima e César finalmente se reaproximam. Depois de tanto desgaste, os dois decidem deixar as mágoas para trás e fazem as pazes. O clima entre eles, embora ainda carregado de desconfiança, ganha uma trégua temporária. Cecília, por sua vez, tenta manter distância de Marco Aurélio. Ela evita atender suas ligações e faz de tudo para evitar qualquer contato com o irmão. No entanto, acaba percebendo algo que a faz hesitar. Sarita demonstra um afeto verdadeiro pelo tio. Esse detalhe deixa Cecília dividida, sem saber como agir diante da influência que Marco Aurélio ainda exerce sobre a menina. A tensão aumenta quando Marco Aurélio resolve aparecer de surpresa na casa da irmã. Irritada com a invasão, Cecília o recebe friamente e deixa claro que não aceita mais esse tipo de comportamento. Ela o confronta e avisa. Não quer que ele volte a aparecer em sua casa sem avisar. A relação entre os dois se deteriora cada vez mais, marcada por ressentimentos e mágoas antigas. Antes de continuar,
Já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto os dramas familiares se desenrolam, Raquel segue determinada em sua trajetória. Ela consegue passar na primeira fase do concurso de culinária, renovando suas esperanças de vitória. A notícia traz entusiasmo